Do zero, passo a passo, vamos aprender como fazer uma planilha para regime de competência e regime de caixa, para que você possa, dessa forma, avaliar mês a mês, data a data, aonde que pode ser um possível rombo na sua empresa, ou as datas que vão sobrar dinheiro, porque é isso o intuito dessa planilha aqui, tá bom? Regime de competência, regime de caixa aqui no Excel. Vamos começar criando uma planilha bem completa para você poder fazer os lançamentos, inclusive se você precisar fazer lançamentos de financiamento com parcelas que vão ser pagas de forma mensal, pagamentos recorrentes, seja receita ou despesa, eu vou te mostrar também como que você vai fazer isso, tá bom? Lançamentos de coisas que se repetem todo mês. Aqui a gente tem o tipo, onde você pode selecionar se é uma receita ou uma despesa, que vai ser muito importante para conseguir classificar o que está entrando e o que está saindo. Depois vai ter descrição, categoria. Categoria é bem legal, porque dá até para você utilizar como centro de custo. Cliente e fornecedor, valor, e aqui que vem as informações bem cruciais, que seriam data de competência e data do pagamento, recebimento. Até deixei aqui, ó, o que a data pertence e a data efetiva, certo? Então as duas coisas, ao decorrer do vídeo eu explico melhor esses dois conceitos, né? Aqui também tem a forma de pagamento para a gente clicar e selecionar. E por fim a situação, se está previsto, pago, recebido ou em atraso. Mas lembrando, tá? Do zero, 100% gratuito, vamos aprender como fazer essa planilha aqui no Excel. Eu e você. Então vamos lá, começar agora aqui com essa planilha zerada para a gente fazer do zero. Vamos começar fazendo a nossa planilha de regime de caixa e regime de competência pelo cabeçalho. Então vou clicar aqui na primeira linha para poder selecionar tudo. E em página inicial eu vou mudar a cor. Talvez usar aqui um azul. Agora na primeira célula eu vou escrever o nome dessa minha planilha, que vai ser lançamentos. Enter. É aqui que vamos fazer todos os registros, tanto de entrada quanto de saída e também as previsões na nossa planilha. Deixa eu aumentar bastante o tamanho dessa célula. Pronto, para ficar mais fácil de ver. E vou mudar a cor também, ó, colocar um azul mais escuro. Posso colocar aqui uma fonte diferente. Agora na linha 2 eu vou clicar e pintar com uma cor diferente também, ó, pode ser um azul mais escuro. E na divisão de 2 com 3 eu clico, seguro e arrasto para cima. Porque assim conseguimos diminuir um pouquinho o tamanho dessa linha. E o nosso cabeçalho está feito. Indo aqui para baixo agora da nossa aba, eu vou clicar com o botão direito do mouse e então renomear. Vamos chamar essa planilha de lançamentos. E eu já posso abrir aqui mais uma planilha, botão direito, renomear, que vai ser chamada de análises, onde vamos analisar os dois tipos de regime. Agora, novamente, eu preciso criar também um cabeçalho para essa aba. Então, vou clicar e pintar de uma cor, e aqui eu vou escrever análise de regime de caixa e competência. É onde vamos analisar as duas coisas. Deixa eu aumentar bastante o tamanho dessa letra, colocar aqui uma corzinha diferente. E aí também dá para pintar aqui a linha de baixo, né, para criar um efeito aí de cabeçalho. Pronto, legal. Então agora temos dois cabeçalhos. Análise de regime de caixa e competência e também aqui os nossos lançamentos. Dentro dos lançamentos é onde vamos, como o nome sugere, colocar todos os lançamentos que temos. Vamos começar com a primeira informação, que vai ser o tipo, onde vamos conseguir distinguir o que é receita e o que é despesa. Ou seja, dois movimentos muito simples, o que entra e o que sai da conta. Então aqui já vou escrever tipo, e dentro da opção de tipo eu quero ter essas duas possibilidades. Para isso, nessa célula aqui de baixo, eu vou clicar em dados, e então validação de dados, eu vou simplesmente trocar qualquer valor por lista, e dentro da lista eu vou escrever as duas possibilidades, que são receita, ponto e vírgula, e despesa. Enter. Então veja que eu coloquei as possibilidades e fui separando com ponto e vírgula. É assim que a gente faz essa listinha no Excel, bem simples. Agora na divisão de B com C eu posso clicar, segurar e arrastar para a direita para aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. Uma outra sugestão é, toda vez que tiver receita fica de verde e toda vez que tiver despesa fica de vermelho. Então vamos novamente clicar nessa célula aqui e então página inicial, formatação condicional e aqui eu vou escolher regras de realce das células é igual a. Aí toda vez que tivermos algo que for igual a receita, eu quero pintar de verde. Ok. Porém, se eu tiver algo que for igual a despesa, eu quero pintar de vermelho. Ok. Agora, sempre que eu escolher aqui entre uma ou outra opção, automaticamente o Excel já vai mudar de cor, como você pode ver. Agora, continuando na próxima coluna, podemos colocar uma informação que vai ser a descrição.
para que assim possamos escrever o que entrou e o que saiu. Descrição, aqui é algo mais livre. Então, digamos, aqui eu fiz o pagamento de boleto de luz. E do lado disso, eu poderia ter a categoria. Que aí sim, a categoria pode ser algo mais fechado, menor, até para te ajudar a ter, exemplo, no futuro, um centro de custos. Então, esse boleto, eu posso classificar ele, foi uma receita, na verdade, deixa eu mudar para despesa, tá? Aqui, ó, despesa, boleto, paguei um boleto. A categoria desse boleto vai ser custo fixo da empresa. Poderia ser outro tipo de categoria. Mas lembrando, as categorias são importantes depois para, na hora de fazer uma análise, poder agrupar por categoria. Tudo que pertence à categoria X, Y, Z, o que entrou, o que saiu e assim vai, né? Na próxima coluna, podemos ter aqui o cliente ou o fornecedor, que também pode ser algo bem importante. Lembrando, também é opcional, assim como talvez a descrição. Aqui o cliente eu vou colocar, não precisa de cliente aqui, conta de luz, enfim, eu vou deixar vazio mesmo, opcional, mas se precisar já tem essa coluna aqui para a gente preencher. Agora o que importa, e importa muito, é o valor que entrou e o valor que saiu. Mas aqui tem um detalhe, né, pessoal? Esse valor que entra e sai, você concorda que uma despesa, eu estou aqui com a previsão de pagar essa despesa no dia 10, só que acabo pagando no dia 8. Dia 10 não é igual ao dia 8, então você tem essa diferença. Então o valor que a gente vai registrar aqui, seja de entrada ou de saída, ele vai ser um regime de caixa ou um regime de competência, porque as duas coisas são diferentes, né? Tem o pagamento, de fato, a data efetiva, e tem a data de competência, qual mês pertence a esse pagamento. Então vamos ver também isso com calma. Mas de qualquer forma, vou colocar aqui que a conta de luz foi R$500. É importante, talvez, você transformar esse dinheiro que você tem aqui, de fato, em dinheiro. Então vamos clicar aqui em cima na página inicial e escolher a moeda do Brasil, reais. Na próxima coluna aí que vem um detalhe, que vamos colocar aqui, data de competência. E na próxima coluna, data de pagamento barra recebimento. E como você pode observar, temos duas colunas para datas. Temos data de competência e data de pagamento e recebimento. Por que duas datas? Porque uma é o efetivo e o outro é o esperado. Ou seja, data de pagamento e recebimento é quando de fato entrou ou saiu o dinheiro. E data de competência é a que mês, a que data pertence àquela entrada ou saída. Vou te dar um exemplo. Digamos que estamos falando aqui de receita, algo que entrou na sua conta. Então você vai registrar aqui quando o produto foi entregue, quando o produto foi realizado, quando a venda foi feita. Aqui seria a data de competência. A competência, a que mês pertence aquilo. Do mesmo modo para a despesa. A que mês pertence a despesa. Digamos que essa despesa aqui de boleto de luz pertence ao mês 5. Porém, eu fui pagar só no mês 6. Então, a competência é o mês 5, mas a data efetiva é o mês 6, né? Que foi de fato feito o pagamento. Que é de fato isso daqui, ó, data efetiva. Vou até colocar em cima um pequeno título, data efetiva. E aqui, data de expectativa, a que pertence, enfim, como que a gente pode pensar num bom título aqui? Data de competência. Enfim, vou deixar aqui como data de competência mesmo, a gente vai saber, né, as duas diferenças. Aí, continuando aqui a coluna, o que a gente pode ter? A forma de pagamento, que também pode ser mais uma métrica utilizada na hora de fazer lá o relatório, saber o que foi pago no boleto, no Pix, no cartão, no dinheiro. Inclusive, eu já posso clicar nessa célula aqui e então em dados, incluir várias formas de pagamentos diferentes dentro aqui dessa lista. Eu vou colocar aqui como fonte dinheiro, boleto, débito, crédito, Pix, dinheiro, boleto, débito, crédito, Pix e transferência. É isso aí, tudo bem que pode ter mais tipos de opções de pagamento, mas aí você pode cadastrar e colocar mais caso seja importante para você. Vou colocar aqui forma de pagamento, boleto. E por fim, pessoal, vamos ter também uma situação. A situação é como se fosse um status, um alerta que vai nos dizer se aquilo já está pago, se já está recebido, se está em atraso, ou se é algo previsto, que ainda não aconteceu, mas está previsto. Então vamos também colocar em forma de lista essa situação, porque assim consegue nos ajudar bastante no controle. Então, ao invés de qualquer valor, eu vou utilizar aqui
previsto, ponto e vírgula, pago, ponto e vírgula. Pago, no caso, algo que você pagou, né? Que você saiu dinheiro. Ou recebido, algo que você recebeu, ponto e vírgula. E, por fim, atraso, que ainda não foi realizado nem o pagamento nem o recebimento, porém está em atraso, já deveria ter sido feito. Ok. Então vamos supor que está em atraso. Eu preciso que essa célula fique vermelha, para mais uma vez eu ter algo visual, para poder bater o olho e saber do que se trata. Para isso eu venho em página inicial, formatação, regras, é igual a. Toda vez então que tiver algo em atraso, o Excel pinta de vermelho. Porém, se eu tiver algo que é igual a previsto, eu quero pintar de amarelo. Deixa eu escrever previsto aqui em cima, e aí eu coloco a cor amarela. Porém, agora, e se eu tiver algo pago ou recebido? Eu quero pintar de verde. Opa, aqui ó, é igual a pago, eu pinto de verde. E por fim, a última opção que faltou é o recebido, que também eu vou pintar de verde, porque é algo que já aconteceu e que deu certo. Então, verde. Pronto, é isso aí. Agora conseguimos criar, então, pessoal, as 4 possibilidades de status diferentes aqui. Deixa eu colocar previsto, beleza, é isso aí, ó. Data de competência é a data que esse boleto pertence, né? Então vamos colocar aqui que esse boleto pertence à data do dia 1/1 de 2026. Porém, qual que vai ser a data de pagamento efetivo? Não sei ainda, porque ainda não foi pago, então está em aberto. Digamos que tenha sido pago. Foi pago quando? No dia 15/2 de 2026. Então aqui está a diferença das duas coisas. Uma é como se fosse a expectativa, ou a que mês pertence aquilo, e a outra é a data efetiva. Eu vou até colocar aqui, eu acho que é uma boa descrição. A que data pertence. Pronto, ótimo, gostei. Vou até selecionar essas duas escritas, diminuir um pouco o tamanho delas, colocar aqui um azul bem clarinho, só para não ficar dando muita ênfase. Agora eu vou selecionar essas duas linhas que eu fiz, tanto o cabeçalho quanto a linha de baixo, essa de cima e essa de baixo, e vou transformar tudo que fizemos, inserir numa tabela. Por quê? Porque a tabela tem vários benefícios que eu vou te mostrar. Sim, minha tabela tem cabeçalhos, e então eu vou clicar aqui no OK. Beleza, inclusive mudou aqui a cor, né, do layout e tudo mais, vou deixar assim mesmo, tá bom? Por que é interessante usar a tabela, pessoal? Porque sempre agora que você colocar uma nova despesa, uma nova receita, automaticamente a tabela vai puxar para baixo para você tudo que você fez antes. Inclusive aqui, ó, essa lista de opções, da situação, do pagamento e assim vai, né? Então aqui no tipo eu vou colocar, por exemplo, receita, Enter. Olha que legal, automaticamente pintou de verde. E eu já tenho aqui, ó, toda a nova linha aguardando aí preenchimento para eu vir e cadastrar as informações que eu preciso. Antes, tá, pessoal, da gente fazer aqui as análises, aonde vamos fazer essa comparação de regime de caixa e regime de competência, eu gostaria de poder preencher mais um pouco essa minha planilha, até para que ela pudesse ter mais dados e fique mais fácil na hora de eu te mostrar como que funciona. Porém, se você não quiser preencher nada, quiser deixar do jeito que tá, pode deixar, porque não tem problema, porque vai funcionar, tá bom? Porém, eu vou preencher, por quê? Porque eu quero deixar aqui a análise com mais dados, para ficar mais bonita, para você ver como que vai ficar, tá bom? Então eu vou dar um pequeno pause no vídeo e vou colocar aqui mais informações de receita e despesa dentro desse meu lançamento. Preenchi a planilha com mais informações, agora podemos ir para a aba de análises para poder fazer um relatório, um resumo de tudo aquilo que está acontecendo. E o interessante nesse resumo é termos mês a mês, um comparativo. Tudo bem que você sim pode fazer dia a dia, semana por semana, a cada 15 dias, trimestre, semestre, enfim, você pode configurar o intervalo de datas que você quiser. Eu vou fazer do seguinte modo, eu vou ter aqui a data inicial e a data final. Além disso, eu vou colocar aqui também o mês, só para ficar mais fácil de eu saber qual mês estamos falando. Além dessas informações, data, mês, é muito importante a gente saber o pagamento, os valores que de fato vão entrar na data da competência e na data do recebimento. Para isso, eu vou colocar duas colunas. Uma vai ser regime de caixa e a outra vai ser o regime de competência. Essas duas informações são referentes àquelas colunas que preenchemos no nosso fluxo de entrada e de saída. Deixa eu aumentar essas colunas agora, para que fique mais fácil da gente ver as informações. Pronto. Essa coluna mês também aumenta aqui. E é isso aí. O que dá até mesmo para fazer, talvez seja uma coluna para poder calcular a diferença das coisas. Regime de caixa menos o de competência, assim vai.
E é claro que dá para fazer vários outros tipos de análise, como por exemplo, fazer uma análise por status, uma análise por categoria, uma análise do balanço final das coisas. Então, existem infinitas maneiras de se fazer análise utilizando aquela tabela que fizemos anteriormente, tá bom? Mas eu acredito que com essa tabela que já vamos fazer aqui agora, essa análise, já dá para nos ajudar bastante, beleza? Porém, quando você baixar a planilha, eu vou deixar aí mais algumas análises para você ver e se faz sentido para você, né? Eu já vou preencher aí com mais algumas análises. Data inicial, eu vou colocar dia 1/1 de 2026. Não importa o ano que você esteja utilizando essa planilha, é sempre interessante começar no dia 1/1, que é janeiro, certo? Janeiro. Aqui no mês, então, eu preciso que, a partir da data que eu digitei, seja retornado o mês em questão. Para isso, eu vou utilizar igual, texto. Essa fórmula consegue me ajudar a converter a data em mês. Vou clicar 2 vezes em cima dessa fórmula, 1, 2. O valor que eu vou utilizar é a data que eu tenho aqui na esquerda, ponto e vírgula, e o formato do texto vai ser mês. Então, abre aspas, MMMM, 4 vezes a letra M, fecho aspas, fecho parênteses, dou um Enter. Pronto. Agora, sempre que eu tiver uma data, eu consigo também ter um mês ali do lado. Além disso, pessoal, a data final, como que ela vai funcionar? Eu gostaria que a data final fosse o último dia desse mês que eu tenho aqui. Tem uma fórmula no Excel que é bem facinha, que consegue me ajudar bastante com isso. Ó. Igual, fim mês, 2 cliques, 1, 2 para selecionar. Eu vou pegar a data que eu tenho aqui do lado, ponto e vírgula e colocar 0. Por quê? Porque eu quero o fim do mês da própria data em questão. Enter. Legal, ele retornou aqui já a data, mas não estamos conseguindo ver porque a formatação está incorreta. Vamos então em página inicial e trocar, ao invés de usar geral, para data abreviada. Assim a gente já consegue ver, ó, sempre a data inicial e a data final. Agora, para continuar fazendo aqui essa sequência até dezembro, ou de modo contínuo para N datas que você quiser visualizar, é só fazer a célula de baixo igual a data final mais 1, Enter. Porque assim a gente consegue ter o próximo mês. Essa data final é só clicar e arrastar para baixo. Ó. Já tenho sempre janeiro, primeiro e último dia de janeiro, fevereiro, primeiro e último dia, e assim vai. Se eu selecionar essas duas últimas células e clicar no cantinho delas e arrastar para baixo, eu consigo descer essas fórmulas para várias linhas. Então aqui foi até dezembro, beleza? Acabou puxando janeiro também de 2027, né? Mas não precisa. Deixa eu manter só até dezembro, né? E agora os meses eu faço a mesma coisa, clico, seguro e arrasto para baixo. Porque assim eu consigo ter de janeiro até dezembro. Agora, como que a gente pode fazer? Para que eu saiba quanto de regime de caixa e quanto de regime de competência, em questão de valores, eu tenho para cada um dos meses. Para que dessa forma eu consiga visualizar aonde que pode ser um ponto da empresa que aparentemente vai ter lucro, mas na prática não. Por quê? Porque o regime de competência e o regime de caixa não bateram muito bem. Além disso, eu também consigo visualizar pontos em que eu preciso ter atenção, seja lá no futuro, onde vai faltar caixa, por exemplo, vai faltar dinheiro. Então, por isso que é interessante fazer essa comparação das duas colunas. O regime de competência, de caixa, desculpa, que é a primeira coluna que a gente tem aqui, vamos utilizar a data do pagamento em si, efetivo, tá bom? Data efetivo. Se você quiser, você pode até anotar em cima, né? Data efetiva, enfim. Regime de caixa vai ser igual. Eu preciso somar tudo que eu tenho naquela tabela, porém, somente o que está dentro deste intervalo e somente o que for regime de caixa, ou seja, pagamento efetivo, né? Então vamos lá, igual, soma Cs, essa é a fórmula que vai me ajudar a poder contabilizar o que eu tenho nas respectivas datas. 2 cliques para selecionar, 1, 2. A primeira coisa que a fórmula soma Cs me pede é o intervalo de soma, ou seja, aquilo que eu quero somar. E o que eu quero somar, no caso, está aqui ó, em lançamentos, e então vai estar em toda a coluna valor. Eu posso muito bem clicar aqui ó, na coluna F para selecionar toda a coluna de uma vez. Ponto e vírgula. Agora, pessoal, vamos clicar nessa barra de fórmulas porque fica mais fácil acompanhar. Agora podemos visualizar que a fórmula soma C está pedindo para mim o intervalo do critério 1. Ou seja, o que é o meu critério? Eu vou somar tudo que tem lá nos valores? Não, não vou. Eu vou somar somente o que for igual a, por exemplo, a data que eu especifiquei lá atrás, né? Então, aqui o intervalo do critério 1 vai ser a data de recebimento efetivo, que está aqui ó, na coluna H, ponto e vírgula, e eu só posso contabilizar essa data da coluna H caso ela seja, abre aspas, a partir de maior igual, fecho aspas, Z comercial, do que a data
que eu tenho aqui nas análises, ó. Além disso, ponto e vírgula, eu também tenho um limite máximo, que é a data final. Então vamos voltar aqui nos lançamentos, selecionar de novo a coluna H, que é a data efetiva do pagamento, ponto e vírgula, só vou considerar tudo que for maior, igual do que a primeira data, e, abre aspas, menor, igual, fecho aspas, e comercial, do que a última data que a gente tem. Aqui, ó. Pronto. Então agora o que vai acontecer? Ele vai contabilizar só as datas efetivas que estão dentro desse intervalo que definimos, dia 1/1 até o dia 31/1, e vai somar os valores do regime de caixa. Ou seja, os valores efetivos, né? Enter. Beleza, retornou 0. Por quê? Porque não tem nada entre dia 1/1 e nem dia 31/1 de 2026. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nos lançamentos e só fazer uma conferência, tá, pessoal? Ah, beleza, as datas aqui, ó, a maioria de 2025. Ah, então acho que é por isso que não deu muito certo, ó. A maioria 2025 tem algumas coisas aqui, ó, do mês 2 de 2026, enfim. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar essa fórmula, no cantinho dela eu clico, seguro e arrasto para baixo. Porque assim a gente consegue... Ah, aí ó, já consigo ver mais coisa. Mas para que tenhamos aqui uma análise mais completa, então, só a primeira data, deixa eu voltar ela para o ano de 2025. Enter. Ah, beleza, olha que legal. Já deixou bem automatizado esse retorno aqui para mim. Quando descemos a fórmula, ó, dá para ver que funcionou certinho. E aí ele já calcula, né, a data mínima e a data máxima, enfim. Deixa eu selecionar essa última linha e continuar arrastando aqui para baixo, ó, de modo a pegar o próximo ano também. Pronto, então aqui a gente tem ó, o regime de caixa de cada um dos meses. E vamos fazer o regime de competência também. Mas antes, deixa eu selecionar tudo que eu tenho aqui e colocar em dinheiro. E pessoal, um detalhe muito, muito importante, tá? Tanto o regime de caixa como o regime de competência, temos receitas e despesas. O que a gente está fazendo lá? Totalizando tudo que tem dentro do valor. Porém, tem valor que é referente, ó, tem valores que são referentes às despesas e outros que são referentes a receitas. E aí, como é que a gente faz então nesse caso? Minha opinião, é interessante você também poder especificar o que é receita e o que é despesa, para poder ter uma análise mais detalhada e mais completa. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, regime de caixa, talvez em cima, vou escrever, ó, receita, aqui do lado, receita, e depois a gente faz a mesma coisa, porém para despesa, tá bom? Então vamos acrescentar nesse regime de caixa que eu fiz, esse critério de receita, que eu só posso somar o que é receita. Então lá no final, depois do parênteses, eu volto e deleto parênteses, ponto e vírgula. Agora, ó, o meu terceiro intervalo vai ser tudo que eu tiver aqui nos lançamentos, na coluna B, no tipo, ponto e vírgula, abre aspas, porém eu só vou considerar aqui dentro, ó, do aspas, o que foi igual a receita. Fecho aspas, fecho parênteses, enter. Legal. Deixa eu clicar no cantinho aqui e arrastar para baixo. E aí deu para ver que os valores deram uma atualizada. Para fazer o regime de competência, pessoal, é algo muito simples. Eu poderia repetir toda a estrutura da fórmula do soma-cs, porém, para ganhar tempo, eu vou apenas fazer uma modificação. Ao invés de utilizarmos agora a coluna H, que é a coluna efetiva, eu vou utilizar a coluna G, que é a coluna da data que pertence, né? A data de competência. Então, essa modificação que eu vou fazer na fórmula. Ao invés de usar H, eu vou trocar para a coluna G. Abrindo novamente, então, as análises, olha só, eu vou pegar a primeira fórmula que fizemos, 2 cliques, 1, 2, seleciono a fórmula inteira, inclusive o sinal de igual, até o final. Ctrl C para copiar. E depois vamos utilizar o Ctrl V para colar. Copio, Ctrl C, beleza. Agora você copiou, apertou Ctrl C, dá um ESC para sair. Clica no regime de competência, 1, 2, Ctrl V. Beleza, mas um detalhezinho, né? Ao invés de utilizarmos aqui a coluna H, na verdade, a gente vai utilizar a coluna anterior, né? Que é a coluna G, que é onde temos o regime de competência. Então deixa eu trocar esse H e colocar G. E aqui também, ó, coloco G no lugar do H. E aqui no finalzinho também, ó, G e G. Vamos dar um Enter. Beleza, vamos colocar em dinheiro esse número aqui. Clicar, segurar e arrastar para baixo. Pronto. Agora a gente consegue ver lado a lado o valor efetivo do regime de caixa e do regime de competência. Só que ainda não acabou, certo? Porque a gente tem também o quê? Despesa. Do regime de caixa e do regime de competência. Para fazer, pessoal, é fácil, tá bom? Porque a gente pode copiar a fórmula também. Então vamos lá, deixa eu pegar esse cabeçalho que eu fiz. Ctrl C para copiar. Clico aqui do lado, Ctrl V. Vamos aumentar também um pouquinho o tamanho das colunas. Ao invés agora de ter receita, eu vou colocar despesa. E aqui também, ó, despesa. Beleza. Regime de caixa, como é que vai ser?
Vou pegar o que eu já fiz antes, 1, 2 para selecionar. Seleciono tudo, copio Ctrl C, ESC para sair, clico aqui no regime de caixa, Ctrl V para colar. Mas, ao invés de usar agora uma receita, vamos utilizar o quê? Uma despesa. Despesa. Mantém o entre aspas, tá bom? Enter. Pronto. E o regime de competência, a mesma coisa. Ó. Seleciono tudo que fizemos, copio, dá um ESC para sair, clica na célula, 1, 2, e dá um Ctrl V para colar. Só que ao invés de usar receita, vamos usar despesa. Enter. Posso selecionar essas duas células, clicar aqui ó, na moeda, no cantinho, clico, seguro e arrasto para baixo. É isso aí. Ó. Agora a gente consegue ter um comparativo bem objetivo do regime de caixa, regime de competência, tanto de receita quanto de despesa. Assim podemos analisar visualmente e saber quando que pode ser que tenha um furo no orçamento da empresa, quando que vai sobrar dinheiro e assim vai, né? Agora podemos selecionar toda essa tabelona que fizemos até o final. Vamos dar aqui uma centralizada, clicar nas bordas e colocar todas as bordas, só para criar aqui um layout mais bonito. Agora, pessoal, essa data inicial, eu posso selecionar essas duas células aqui, ó, e dar um mesclar e centralizar. Fazer a mesma coisa com data final, mesclar e centralizar, e também com o mês, mesclar e centralizar. Esse primeiro cabeçalho de data e mês, eu posso colocar uma corzinha diferente, uma cor mais escura, com a fonte mais clara, que eu acho que fica bem legal. E também, ó, os valores aqui de baixo, vou fazer algo parecido, colocar uma cor cinza. Já a receita, tanto de regime de competência como de caixa, eu vou pintar de verde, deixar aqui um verde bem destacado para ficar bem bonito. Regime de caixa eu posso colocar uma cor, talvez azul, e o regime de competência talvez um amarelo. É isso aí. Vamos aumentar também um pouquinho o tamanho da fonte. E agora as despesas. Posso selecionar, colocar fonte de branco e deixar aqui de vermelho para dar um destaque. E o regime de caixa e de competência eu vou aplicar a mesma formatação. Deixar um numa cor azulzinha e o outro numa cor amarela, para ter aí essa distinção de uma coisa e outra. Então aqui tá, pessoal, uma planilha bem visual, simples e objetiva de poder analisar regime de caixa e regime de competência. Mas lembrando, o mais importante é você manter os lançamentos atualizados. Sempre que você precisar, você pode voltar aqui no lançamento para poder cadastrar alguma coisa ou alterar a situação. Precisa alterar o status de alguma coisa. Exemplo, a competência, o vencimento, etc. já passou. Como que eu posso ver se está vencido, se está pago? Como é que eu faço? Você vai clicar nesse filtro, nessa caixinha que abre para você, e vai marcar apenas as datas que você quer ver. Exemplo, eu quero ver 2025, mês de março. Ok. Automaticamente a tabela vai filtrar para você todas as datas que você selecionou do mês em questão. Aí você pode ver do que se trata, ó, tipo, descrição, categoria. E aqui na situação você pode mudar. Ao invés de previsto, colocar pago ou colocar em atraso e assim vai. Então fica algo bem simples e objetivo de você também poder editar os lançamentos que você já fez. Deixa eu voltar aqui, selecionar tudo. E se acontecer de você precisar fazer, por exemplo, um lançamento que tem várias parcelas. E essas parcelas, cada uma vão ser pagas num dia diferente. Como que você faz? Você vem aqui embaixo e vai registrar normal. Ó. Despesa, Enter. Vou colocar aqui financiamento de máquina, digamos. Beleza. Aqui a categoria eu vou colocar financiamento. O cliente fornecedor, vou colocar banco, 1, 2, 3. E o valor desse financiamento, pessoal, aqui que vem o truque. Não, você não vai colocar o valor total. Você vai colocar o valor em si do financiamento, que você vai pagar das parcelas. Então, digamos que você fez um financiamento de 10 mil reais em 10 vezes. Aqui você vai colocar R$1.000. Estou dando um exemplo, tá? Mas aqui você vai colocar a parcela em si. Na próxima coluna, a gente vai colocar o quê? Data de competência. Eu sei que a primeira parcela eu vou pagar no dia 1/1 de 2026. Enter. E a próxima parcela, no dia 2/1. Ou no mês 2, no mês 3, no mês 4 e assim vai, certo? E eu sei que tudo também vai ser pago no boleto. Essa primeira parcela ainda está em aberto. Previsto. Não aconteceu ainda. Mas eu ainda tenho que cadastrar 10 vezes essa informação? Mas eu vou te mostrar uma maneira super simples de você fazer isso. Você vai selecionar toda essa última linha que você fez esse cadastro. Selecionou? Beleza. Se você quiser um detalhe, talvez
você possa aqui do lado ou em algum lugar colocar parcela 1, depois parcela 2 e assim vai, né? Mas eu acho que não tem necessidade, enfim, porque eu vou te mostrar. Ó. Seleciono tudo, beleza? Vai dar um Ctrl C para copiar. Vou te mostrar uma forma de você cadastrar essas informações. Quando você faz o pagamento em parcelas ou o recebimento em parcelas também, né? Copiou tudo, clica na linha de baixo, cola, Ctrl V. Faz mais uma vez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Copiei e colei 10 vezes. Então aqui tá, ó, os 10 mil reais que eu vou pagar. Porém, cada um vai ser numa data diferente, até completar os 10 mil, de 1.000 em 1.000 até dar 10 mil. Só que a data de baixo, ela não vai ser dia 1 do 1, ela vai ser dia 1 do 2. E assim vai, né? De modo sequencial. Até poderia ser uma data diferente, quer ver? Ó? Quebrada. 4 do 1 de 2026. 4 do 1 de 2026. Vai sempre dia 4, né? 4 do 3, 4 do 4, 4 do 5, etc. Como que você pode fazer essa sequência? Você vai selecionar as duas datas que você já fez, clica no cantinho dela e arrasta para baixo. Porque sim, o Excel é inteligente, ele vai conseguir continuar a sequência para você. Ó. 4 do 1, 4 do 2, 4 do 3, 4 do 4 e assim vai. Quando você pagar alguma coisa, você vem aqui e registra a data efetiva do pagamento. Então aqui de fato eu paguei no dia certinho, 4 do 1 de 2026. Enter. Então já vou colocar aqui como pago. Pronto, aí resolveu o problema. E à medida que eu for pagando os demais, eu vou alterando o status e vou colocando aqui a data. E se voltarmos aqui nas análises, sim, eu já consigo ver todos esses lançamentos. Ó, tá tudo certinho, beleza? Então espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer uma planilha bem completa de regime de caixa e também regime de competência com esses lançamentos. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.